A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Lucas 15, 18. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Irmãos, veja que recepção. O maior medo de quem se desvia das igrejas é voltar envergonhado, é ser recebido com olhares de crítica e desprezo, como aconteceu com o filho mais velho, que ficou na casa e nem entrou na festa. Ele perdeu a festa. Há sempre o medo de voltar e ser maltratado, desprezado, ser ridicularizado. Aí, voltou, hein? Sabe, o temor de homens faz com que a pessoa não volte e fique lá, comendo com os porcos, sofrendo. Por causa de um orgulho bobo, a pessoa perde. Você veja que não foi jogado em rosto dele nada. O pai nem quis saber o que ele estava falando, já estava arrependido. O pai o recebeu com amor, com carinho. É assim que Deus faz, amados. Você que saiu da sua igreja e está sofrendo, a tua vida está indo para trás, pise no seu orgulho e volta. Se arrepende. Se arrepende enquanto há tempo. Volte antes que Jesus volte. Sabe, quem voltou para a nossa igreja Gerados pela Graça sabe que não cobramos, não falamos do passado, não ridicularizamos. Só quem voltou sabe o como nós tratamos a pessoa que volta, sem comentar o passado, e recebemos bem, muito bem. Não dizemos isto, amados, porque queremos que as pessoas voltem. Não. Nós queremos que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo aonde elas estiverem, e se elas voltarem por causa da palavra, somente por causa da palavra. Não é por saudade das pessoas, não é por mais nada. Muitas vezes a pessoa pode pensar: eu acho que eu preciso voltar porque a igreja precisa de mim. Não, irmãos, a igreja não precisa de nós, é nós que precisamos de Cristo. Olha, depois que eu saí da igreja que eu estava, antes de eu começar essa igreja, eu saí daquela igreja lá, a igreja lá cresceu, irmãos. A igreja não precisa de mim. Sou eu que preciso de Jesus. Quando nós voltamos humilde. Voltamos dizendo: nem mereço. Não é voltar dizendo: me dá o meu cargo novamente. Não é assim não. Não é voltar arrogantemente, mas humildemente. É voltar, sentar-se no banco e voltar só por causa da palavra. É voltar reconhecendo que ali é um lugar onde você tem crescido espiritualmente. Talvez o seu lugar não seja voltar para a igreja que você saiu, mas orar a Deus e cooperar em outro ministério. Às vezes é necessário voltar para a igreja que você saiu, brigado, cheio de coisas pendentes, porque quando a pessoa sai de uma igreja com pendência, brigado, aonde ela for, ela não prospera. Eu, quando saí da igreja, eu saí orando pela liderança e a liderança orando por mim, saí em paz. Sempre oro por eles e abençoo em oração. Quando a gente deixa coisa lá atrás, sabe? Inimizades, a Bíblia diz que nem que nós demos oferta, Deus não recebe. Demos culto, Deus não recebe. Quando deixamos coisa lá atrás, irmãos.
por nossa culpa, não estou dizendo por culpa dos outros. Mas a Bíblia diz que quando nós temos alguém que tem algo contra nós porque nós falhamos, o erro foi nosso, não adianta nós tentar ir lá para frente, vai ficar lá atrás um problema. Quantas pessoas que saem da igreja falando mal do pastor, né? Saem da igreja caluniando, criticando, e vão para outra igreja, não dá certo. Vão para outra igreja, não dá certo. Vai para outra igreja, não dá certo, porque deixaram o quê? Uma brecha lá atrás. Deus não vai abençoar enquanto não houver reconciliação e arrependimento. Não tem como, irmãos, Deus abençoar a rebeldia, a divisão. Ele disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você que voltar para a sua igreja aí, na sua cidade, ou voltar para o lugar onde você saiu, veja se você não está voltando para uma seita que tem comércio, venda de objetos ungidos. Melhor não ir não, hein? Se for para voltar para uma seita, é melhor ficar orando até que Deus te mostre uma igreja espiritual. Não vá. Existem pessoas que, para placar a consciência, elas vão para a igreja. Mas elas sabem que Deus não está ali, elas sabem que ali está em pecado. Quantas igrejas, irmãos, que a cúpula lá em cima é maçonaria? A cúpula lá em cima é mistura com política, não é verdade? Você vai lá e volta pior do culto. A cúpula lá em cima está ligada com o quê? Dinheiro, comércio da fé. Não adianta ir frequentar uma igreja dessa. Isso é estar desviado. Igreja que coloca você debaixo da lei, que se você fizer isso, você perde a sua salvação. Se você não der esse dinheiro, você vai ser atacado pelo devorador, perde a salvação. Irmãos, isso é perigoso. A salvação é pelo sangue. Se acrescentar algo, acrescentará as pragas, tanto de quem prega como do povo do banco. Lembra lá em Lucas como aquele homem falou: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dinheiro. Ele estava se gloriando nas boas obras. Não há nada errado em jejuar, não há nada errado em dar oferta na casa do Senhor. Mas quando você diz: se eu não der, eu perco a salvação, se eu não der, o devorador me pega, se eu não der, eu não vou ser abençoado. Essa mentalidade é de pessoa que está debaixo da lei. Este tipo de pessoa está amaldiçoada. Gálatas 3:10. Quando o pastor e o púlpito ensina que você é abençoado pelo que dá e que se você não der, você é amaldiçoado, esta igreja, ela não gera salvos. Porque a salvação, ela é em Cristo somente, nada pode ser acrescentado. A Bíblia diz em Romanos 9, do 30 ao 32, que Israel perdeu a salvação porque creu que pelas boas obras seria salvo. É bom fazer boas obras, é bom jejuar, é bom contribuir financeiramente com a igreja, mas quando eu vejo que isso afeta a minha salvação, aí não, meus irmãos. Aí, meu amigo, quando você mistura contribuição com ser abençoado e ser salvo, pode ter certeza que você está confiando nas obras, você não está salvo. Se você acrescentar qualquer coisa ao sangue para ser salvo e abençoado, você está correndo perigo de perder a sua salvação. E você sabe aquele homem que orou assim, lá em Lucas? Né? Nós estamos aqui em Lucas 15, não estamos? Aí você vira a página aqui, ó. Em Lucas, capítulo 18, fala do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9. E Deus não ouviu a oração daquele homem que disse: Senhor, eu oro. Senhor, eu não sou um homem que me entrega ao pecado. Senhor, eu contribuo financeiramente na igreja. Deus não ouviu a oração dele. Ele não voltou para cá justificado. Deus rejeitou o culto dele. E tem muita gente que está ensinando no púlpito que o teu desempenho é que vai fazer você ser abençoado ou não. Esse tipo de igreja, irmão, ele está gerando pessoas que não serão salvas. Já vi pessoas dizendo: olha, desde quando eu comecei a contribuir, Deus tem me abençoado. Irmãos, nós somos abençoados, 2 Coríntios 8, 9, porque Cristo morreu e nos fez prósperos. A fundação, Jesus não banca só a nossa salvação, a cura divina, Jesus banca a nossa vida financeira. A nossa vida financeira foi incluída no sacrifício de Cristo. Então tem igrejas, irmãos, que estão desviando irmãos. E o irmão diz: desde que eu comecei a dar o envelope aqui, a minha vida começou a ser abençoada. No que ele está confiando, irmãos? Nas suas ofertas. Esse tipo de pessoa acaba de perder a salvação. Portanto, irmãos, eu estou dizendo isso não para que você volte para Gerados. Não.
Eu estou dizendo isso que se Deus tocar no teu coração e você voltar para a nossa igreja, você será bem recebido e o teu passado não será comentado.